A série entre Golden State Warriors e Houston Rockets provavelmente foi a série mais física que aconteceu nos últimos anos da era moderna da NBA. Foi uma série que lembrou bastante as séries da época dos anos 90, dos anos 80, lá com Michael Jordan, lá com Detroit Pistons, lá com Indiana Pacers, New York Knicks. E nessa série teve um fator extra que eu tenho certeza que você não sabe, um fator escondido, que eu vou te contar, envolvendo Buddy Hield e Dillon Brooks, além de todos os fatores dessa série, com o Stephen Curry, com o Draymond Green, com o Jimmy Butler, com o Sengun. Então se você quiser acompanhar tudo sobre essa série entre Golden State Warriors e Houston Rockets e descobrir esse fator entre Dillon Brooks e Buddy Hield, que é uma treta bem antiga, é só você assistir até o final que eu vou te contar, beleza? Galera, eu sou o Breno do Camisa 30 e, cara, eu peço o seu like e a sua inscrição, que ajuda bastante aqui no canal. Nessa época aqui de playoffs a gente tá fazendo live direto, então se você quiser ficar por dentro de tudo, é só ativar o sininho. E eu te convido também a virar membro aqui do canal, que por um valor bastante simbólico você ajuda demais aqui nesse canal Camisa 30, fechou? Sem mais enrolação, vamos contar essa série entre Houston Rockets e Golden State Warriors. Falar sobre Houston Rockets e Golden State Warriors, a gente tem que voltar para a temporada regular. O primeiro fator foi que essas duas equipes se enfrentaram 12 vezes durante toda a temporada. Na minha cabeça eu não tenho números específicos, mas eu tenho certeza que foi a maior quantidade que duas equipes se enfrentaram durante uma temporada inteira, porque normalmente uma equipe se enfrenta no máximo 4 vezes na temporada regular e até mesmo 7 jogos na temporada dos playoffs. Então, como eles jogaram um jogo a mais por conta da Copa NBA, muito provavelmente foi o duelo que mais se repetiu durante uma temporada na NBA. E cara, pra começar falando, na temporada regular o Golden State Warriors teve baita vantagem sobre o Houston Rockets, com exceção daquele jogo lá da NBA Cup, que o Golden State acabou perdendo na última bola com uma decisão bem polêmica da arbitragem na última bola, com o Jonathan Kuminga pulando em cima do Jalen Green. Com exceção daquele jogo, o Golden State Warriors dominou o restante dos confrontos, e boa parte deles sem o Stephen Curry. No primeiro confronto, o Curry não jogou, mas Buddy Hield fez uma atuação impecável e o Golden State abriu 30 pontos de vantagem no placar. No segundo confronto, Stephen Curry também não jogou e Jonathan Kuminga fez a partida da vida, marcando sua maior pontuação da carreira. No terceiro jogo, o Curry jogou, mas o Jimmy Butler também já estava no elenco e o Golden State Warriors venceu com poucas dificuldades no jogo inteiro. E aí que começa a sacada de Ime Udoka em fazer o jogo físico com Stephen Curry. No último confronto entre essas duas equipes na temporada regular, Stephen Curry marcou apenas 3 pontos e o Houston Rockets saiu com a vitória, fazendo com que o time garantisse a segunda colocação do Oeste e jogasse o Golden State Warriors para uma situação complicada de play-in. E aí, nesse jogo que Ime Udoka percebeu o que é que ele teria que fazer para conseguir, entre aspas, controlar o Curry na série de playoffs. E por ironia do destino, acabou sendo o Houston Rockets e Golden State Warriors na primeira rodada dos playoffs. No jogo 1, Ime Udoka tentou fazer a mesma estratégia e o Houston Rockets começou o jogo bastante físico, porém não deu jeito. Curry conseguiu matar bolas de 3 mirabolantes, conseguiu controlar o jogo, conseguiu também entender o momento de fazer uma cesta fácil, conseguiu entender o momento de procurar seu companheiro numa bandeja e acabou sendo o craque do jogo, mais uma vez, mesmo com a marcação sufocante do Amen Thompson. Teve uma participação fundamental do Draymond Green marcando o Sengun e também o Jimmy Butler na reta final do jogo, sendo clutch e jogando muito bem. Muita gente acreditou que depois desse jogo 1, o Golden State Warriors ia dominar a série e ia varrer o Houston Rockets, mas não foi o que aconteceu. No jogo 2, Jimmy Butler acabou se machucando no segundo quarto. Stephen Curry tentou deixar o time no jogo, jogou praticamente sozinho. O restante do elenco do apoio não teve participação nesse jogo. O Curry tentou fazer de tudo, mas o Houston Rockets acabou massacrando. E detalhe que nesse jogo foi o único jogo que o Jalen Green realmente apareceu para a série. Marcou 38 pontos, porém a maioria desses pontos foi com o jogo já decidido. E o Jalen Green ficou devendo bastante nessa série e em rumores de troca. Em qualquer pacote que o Houston Rockets tenha que mandar, o Jalen Green com certeza será a primeira opção dos pacotes de troca do Houston Rockets. E aí no jogo 3, o Golden State Warriors foi enfrentar o Houston Rockets lá no São Francisco sem o Jimmy Butler. Muita gente já considerava o Houston Rockets favorito para esse jogo. O Houston começou muito bem no primeiro quarto, mas o Stephen Curry, que marcou apenas 2 pontos no primeiro quarto, conseguiu manter a equipe nos eixos e conseguiu, jogando praticamente sozinho, buscar uma vitória mirabolante no jogo 3. E aí o Golden State Warriors estava liderando a série por 2-1 e o Jimmy Butler voltou mesmo baleado para o jogo 4 em São Francisco.
Com o Jimmy Butler, a equipe do Golden State Warriors teve mais consistência, começou o primeiro quarto muito bem, mas aí a equipe do Houston Rockets começou a equilibrar o jogo e na reta final do jogo o time estava voando. Fred VanVleet, que tinha feito jogos terríveis com o Houston Rockets, acabou fazendo uma das melhores partidas da série dele. Ele conseguiu ter aproveitamento na bola de 3, coisa que não estava acontecendo, e também conseguiu ser inteligente atacando o Podziemski e também o Moses Moody. Mas na reta final do jogo o que prevaleceu foi Draymond Green, que teve um jogo bastante turbulento, prejudicou muito a equipe com suas lambanças que ele estava fazendo por não se controlar, mas na reta final do jogo ele estava com 5 faltas, voltou e fez a marcação do jogo para cima do Sengun, e o Jimmy Butler subiu para cima do Steven Adams, pegou o rebote e garantiu a vitória para abrir 3-1 para o Golden State Warriors contra o Houston Rockets. No jogo 5 teve um massacre do Houston, praticamente não teve jogo. O time do Houston Rockets marcou zona, teve uma zona muito eficaz contra a equipe do Golden State Warriors. Steven Adams veio que nem um leão pegando rebotes ofensivos, como ele já estava fazendo no decorrer da série, e acabou sendo um fator X na vitória gigantesca do Houston Rockets, que apesar da vitória ser um pouco mais tranquila, na reta final do terceiro quarto, o Golden State jogou com as reservas e diminuiu a vantagem que era de quase 30 pontos para apenas 12 pontos. Mas aí teve confusão com o Sengun, envolvendo Pat Spencer, envolvendo Trayce Jackson-Davis, e aí o jogo começou a ficar picotado e o Houston acabou saindo com a vitória tranquila do jogo 5. No jogo 6, que era o jogo que todo mundo achava que o Golden State Warriors ia vencer, ia fechar a série, não foi o que aconteceu. O time até começou bem, mas o Houston Rockets conseguiu fazer uma atuação absurda nos rebotes ofensivos. Fred VanVleet mais uma vez teve um jogo impecável, Amen Thompson também, jogo além da defesa, pontuando muito bem, junto com o Fred VanVleet. Jalen Green foi um pouco abaixo nessa série, foi um pouco abaixo também nesse jogo, mas nesse jogo o Houston não precisou dele, e o Houston acabou vencendo com o último quarto fenomenal, após um colapso depois de uma bola de 3 e a falta do Fred VanVleet no primeiro segundo do quarto para o Houston Rockets. O time do Golden State não conseguiu voltar no jogo, estava muito afobado. Draymond Green também falou que a participação dele foi terrível no jogo, e aí o Stephen Curry, e junto com o Golden State Warriors, poderia ter levado a segunda virada de 3-1, mas não foi o que aconteceu. No jogo 7, a maturidade da equipe do Golden State Warriors foi bem visível. Jogadores como Podziemski conseguiu aparecer um pouco melhor para o jogo, apesar de ter tijolado nas bolas de 3. O Stephen Curry começou o jogo meio amarrado na pontuação, terminou o primeiro tempo com apenas 3 pontos, mas distribuindo muito bem a bola. Muitas vezes ele era dobrado e conseguia achar os companheiros dele livre. Jimmy Butler não teve uma grande atuação ofensiva no primeiro tempo, mas matou bolas importantíssimas para conseguir deixar o Golden State Warriors à frente do placar. Draymond Green teve uma contribuição ofensiva muito boa, e aí o fator X de eu estar gravando esse vídeo, Buddy Hield fez 33 pontos no jogo e acabou selando a vitória do Golden State Warriors, além de um quarto magistral do Stephen Curry e Draymond Green dominando na defesa. E desde que o formato dos playoffs da NBA foi expandido de 12 para 16 times em 1984, apenas 7 equipes classificadas com cabeça de chave número 7 conseguiram avançar da primeira rodada, e o Golden State Warriors se junta a esse clube. O primeiro time a alcançar esse feito foi o Seattle Supersonics da temporada 86-87. Mesmo com uma campanha negativa na temporada regular, com 39 vitórias e 43 derrotas, o time surpreendeu ao eliminar o Dallas Mavericks, segundo colocado do Oeste em 4 jogos. E como o Dallas Mavericks vai tomar virada desses números, se liga só. Após levar uma surra de 22 pontos no jogo 1, o Seattle reagiu com 3 vitórias consecutivas e virou a série. Na temporada 88-89, Chris Mullin liderou o Golden State Warriors também como 7º colocado a uma varrida sobre o Utah Jazz de Karl Malone e John Stockton, 3-0. 2 anos depois, o Warriors voltou a aprontar, liderado pelo trio Run TMC, eliminou o San Antonio Spurs de David Robinson em 4 partidas. Outro caso marcante foi o do Knicks em 97-98. Essa equipe é a única cabeça de chave número 7 que venceu uma série de primeira rodada, decidido no 5º e último jogo. Alan Houston foi o herói daquela campanha, comandando o Knicks na virada sobre o Miami Heat, que havia aberto 2-1 na série. Na temporada seguinte, o time nova-iorquino voltou a eliminar o Heat, dessa vez como a 8ª colocação, e seguiu embalado até as finais da NBA, onde acabou sendo derrotado pelo San Antonio Spurs em 5 jogos. Falando no Spurs, a equipe também protagonizou uma surpresa nos playoffs de 2009-2010 ao avançar para a segunda rodada como 7º colocado. Eles eliminaram o Dallas Mavericks, vice-líder do Oeste em 6 jogos. Dirk Nowitzki e companhia, no entanto, se redimiram no ano seguinte, conquistando o título da NBA em 2011. O caso mais recente de um time classificado como número 7 avançando foi o Los Angeles Lakers da temporada 22-23. Liderados por LeBron James e Anthony Davis, o Lakers eliminou o Memphis Grizzlies em 6 partidas.
Curiosamente, tanto esse time quanto o Spurs de 2009 e 2010 são os únicos sétimos colocados a vencer uma série de primeira rodada disputada em 7 jogos, ou seja, em formatos que permitem até 7 jogos, mesmo vencendo em 6. Entre os 6 times que já superaram a primeira rodada como sétimo colocado, apenas 2 conseguiram vencer também a semifinal da conferência, os Supersonics de 86 e 87 e o Lakers de 22 e 23. O Seattle despachou o Rockets de Hakeem Olajuwon antes de ser varrido pelos campeões Lakers na final do Oeste. Já o Lakers venceu o Golden State Warriors em 6 partidas, mas foram varridos pelo campeão Denver Nuggets na final de conferência. Já o Warriors de 88 e 89, o Warriors de 90 e 91, o Knicks de 97 e 98 acabaram sendo eliminados em 5 jogos na semifinal de conferência. E o Spurs de 9 e 10 foi derrotado em 4-0. Mas o que a gente tem que falar desse vídeo aqui é a treta antiga entre Buddy Hield e Dillon Brooks. Antes de Buddy Hield mandar 33 pontos na cara de Dillon Brooks no jogo 7 dos playoffs de 2025 e eliminar mais uma vez o falastrão canadense da pós-temporada, os dois já tinham se cruzado em uma situação bem parecida e o desfecho foi idêntico. Voltemos a 2016, Elite 8 do March Madness, confronto entre Oklahoma Sooners versus Oregon Ducks. O cenário, um jogo que definiria quem iria para o Final Four, o palco mais desejado do basquete universitário. De um lado, Buddy Hield, o scorer implacável de Oklahoma. Do outro, Dillon Brooks, o líder vocal de Oregon, já conhecido por seu estilo provocador e físico. A promessa era um duelo tenso, e foi exatamente isso que aconteceu. Só que Hield fez parecer fácil. Buddy simplesmente entrou em modo monstro, meteu 37 pontos com 8 bolas de 3 e levou os Sooners à vitória por 80 a 68. Foi uma aula de liderança, confiança e controle ofensivo. Dillon Brooks, por sua vez, não conseguiu acompanhar o ritmo e viu sua temporada acabar pelas mãos do mesmo homem que, 9 anos depois, repetiria o feito na NBA. Naquele jogo de 2016, Hield acertou bola atrás de bola, ignorando qualquer tentativa de provocação ou pressão. Brooks, frustrado, não teve respostas. E agora em 2025, o roteiro se repetiu. Jogo 7 fora de casa, atmosfera de guerra e Buddy Hield, mais 33 pontos, mais uma eliminação para a conta de Brooks. Se existe alguém que mora no subconsciente de Dillon Brooks, o nome é claro, Buddy Hield. A história mostra que, quando os dois se cruzam, o final já está escrito. Hield, he's unconscious from there. Notice where Hield is. Yes, I do. Isaiah Cousin, the senior. Buddy Hield. Oh, watch for the spot up threes. Buddy Hield. And there is the shot. Now, it's Dorsey on Hield. Little elbow. He got away with it. Hield. Jumper. 4:23 to go in the game. Are you surprised? Foi uma série bastante física, teve briga, teve confusão, teve Draymond Green sendo quase ejetado, teve Dillon Brooks quase sendo ejetado, teve confusão do Sengun com os jogadores reservas do Golden State Warriors. E com certeza é uma série que vai ficar lembrada nos próximos anos de NBA como uma das séries mais físicas da era moderna da NBA. E agora o Golden State Warriors vai enfrentar o Minnesota Timberwolves com vários contextos especiais que é bom de ficar ligado. Primeiro contexto, Jimmy Butler já foi jogador do Minnesota Timberwolves e ele saiu com uma treta de lá. Beleza que não é mais o mesmo núcleo, mas o Jimmy Butler, ele tem um ressentimento muito ruim contra o Minnesota Timberwolves e eu tenho certeza que ele vai levar essa série pro pessoal e com certeza vai jogar muito bem. Outro fator é Stephen Curry, que na temporada regular destruiu o Minnesota Timberwolves. O Golden State Warriors teve 3 vitórias e apenas uma derrota contra o Minnesota e o Curry teve 30 pontos de média. Será que o Stephen Curry vai conseguir repetir essa mágica que ele conseguiu durante a temporada regular nos playoffs contra o mesmo Timberwolves? Outro fator é Anthony Edwards, que já eliminou Luka Doncic e LeBron James nesses playoffs. Ano passado eliminou Jamal Murray e Nikola Jokic e também varreu Kevin Durant, que são grandes estrelas da liga. E agora a próxima vítima da vez é Stephen Curry. Será que Anthony Edwards vai conseguir manter a escrita, manter o tabu de eliminar os OGs e vai eliminar o próximo, que é Stephen Curry? Tem também a treta que quem não lembra da treta de Rudy Gobert e Draymond Green, onde o Draymond Green deu um mata-leão no Rudy Gobert. Draymond Green nos seus podcasts vive falando mal do Gobert, falando que ele é soft, falando que ele não merece os prêmios de defensor do ano que ele possui e com certeza vai ser uma série extremamente difícil, tanto para o Minnesota Timberwolves quanto para o Golden State Warriors. O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo qual é o seu palpite para essa série. Vocês acham que vai dar Golden State Warriors em quantos jogos? Vocês acham que vai dar Minnesota Timberwolves em quantos jogos? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e acompanhar as lives diárias que eu tô trazendo aqui no Camisa 30, fechou? Um grande abraço pra todo mundo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!